Bom, entendido esse primeiro exemplo, que eu acho que dá uma boa ilustrada de como funciona o movimento em mais de uma dimensão, eu vou resolver um outro exemplo aqui um pouquinho mais complexo, mas bem interessante. Olha só. Esse exemplo diz o seguinte: na figura, a partícula A se move ao longo da reta y igual a 30 metros. Está aqui a figura. Então, eu tenho aqui a partícula A se movendo ao longo dessa reta em que y é igual a 30 metros. Beleza? Ela se move com uma velocidade constante de módulo 3 metros por segundo, paralela ao eixo x. Então, ele está falando que o movimento da partícula A é paralelo ao eixo x, quer dizer que não tem componente y de velocidade. Ele não se move ao longo do eixo y, ele só se move ao longo do eixo x. A coordenada y da posição dele é sempre igual a 30 metros. Beleza, pessoal? Então, essa aqui vai ser a trajetória da partícula A. No instante em que a partícula A passa pelo eixo y, que é esse momento inicial aqui, né? A partícula B deixa a origem com velocidade inicial zero, então ela parte do repouso, e aceleração constante igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então a partícula B ela começa aqui do repouso acelerando com um certo ângulo, com a vertical aqui θ, com esse módulo de aceleração. Isso aqui é o módulo da aceleração. Beleza? Determine o valor do ângulo θ para que ocorra a colisão entre as partículas. Então, ele quer saber o seguinte, pessoal. Qual deve ser essa inclinação aqui de aceleração da partícula B para que, em algum momento, os corpos A e B se colidam, se encontrem em algum momento aqui. Essa aqui é a ideia. Pessoal, para resolver esse probleminha, a gente tem que entender que dois corpos eles colidem quando eles ocupam a mesma posição. Só que agora a posição para a gente é dada pelo vetor posição de cada uma, da partícula A e da partícula B. Então, o que nós temos que pensar é isso aqui. Ó. A colisão ela vai ocorrer no instante em que o vetor posição da partícula A for igual ao vetor posição da partícula B. É aqui que ocorre a colisão, porque isso aqui está dizendo para a gente que eles estão ocupando a mesma posição, quer dizer que eles colidiram um com o outro, beleza? Então, para resolver esse probleminha, a gente precisa construir o vetor posição da partícula A e a gente precisa construir o vetor posição da partícula B. Tranquilo, galera? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Partícula A primeiro. O que a gente sabe sobre a partícula A? A gente sabe que na horizontal ela se move, olha aqui, ó, se move ao longo da reta y igual a 30 com a velocidade constante módulo 3. Então, na horizontal, ela se move com a velocidade de 3 metros por segundo. E ela partiu aqui para a gente do x igual a zero. Ó. Então, pessoal, se a velocidade ela é constante, quer dizer que o movimento é uniforme. Se você lembra lá de movimento uniforme, eu disse para vocês que a posição x ela era igual a x0, que era a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Essa era a função do movimento uniforme. Então, a gente tem que a componente x da partícula A vai ser igual a x0, que é 0, não coloquei, mais a velocidade, que é 3 vezes o tempo. Está aqui. Então, essa é a função que descreve a componente x da posição da partícula A. A componente y é fácil porque ele diz que ela não muda. Ele está sempre ao longo da reta correspondente a y igual a 30 metros. Então, a componente y da posição da partícula A é sempre igual a 30. Isso aqui não muda. Ele me disse aqui que é sempre igual a 30 metros. Ela está sempre nessa altura aqui. Ó. Ela não sai dessa altura. A posição x na horizontal varia, mas a altura não muda. Beleza, pessoal? Com isso aqui, a gente consegue construir o vetor posição da partícula A. O vetor posição ele é dado pela componente x na direção y, mais a componente y na direção j. Então, está aqui. 3t na direção y, componente x, mais 30 na direção j, componente y da posição da partícula A. Então, esse aqui é o vetor posição da partícula A ao longo do tempo. Então, posição da partícula no decorrer do tempo é dado por esse vetor.
Agora que eu tenho a posição da partícula A, o vetor posição da partícula A, eu quero achar o vetor posição da partícula B. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, por quê, pessoal? Porque essa aceleração aqui está na diagonal. E o que nós temos que fazer é decompor, porque para a gente é interessante trabalhar com os movimentos separados ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. Então eu vou pegar o vetor aceleração e vou decompor ele em ax e ay. E aí a gente tem que tomar um cuidado, tá, pessoal? Então, para a partícula B, a componente x da aceleração vai ser o módulo da aceleração vezes o seno do ângulo θ. Aí você vai lembrar lá da aula de vetor de decomposição e vai falar, professor, mas a componente x não usava cosseno? Pessoal, lá usava cosseno porque lá nós usamos o ângulo complementar aqui, nós usamos o ângulo de inclinação do vetor com o eixo x. Aqui ele me deu o ângulo com o eixo y. Então, a componente x ela vai corresponder aqui a um cateto oposto. Por isso que a componente x da aceleração, nesse caso, em relação a esse ângulo com o eixo y, envolve a função seno, beleza? Então, decompondo a aceleração, nós temos que a componente x da aceleração é o módulo da aceleração vezes o seno de θ. O módulo da aceleração, ele me deu, é 0,4 metros por segundo ao quadrado. O ângulo eu não sei, então eu vou deixar isso em função do ângulo. Então eu só peguei e coloquei no lugar da aceleração 0,4. Mas perceba uma coisa importante, tá, pessoal? Essa aceleração aqui, ela é constante. Dado um certo ângulo, você vai ter um valor aqui que é constante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o movimento na horizontal é um movimento com aceleração constante. Então, é um movimento uniformemente variado, beleza? A gente já conhece as equações do movimento uniformemente variado, tá bom? Fazer a mesma coisa para a componente y. A componente y ela vai ser aqui o cateto adjacente, né? Então, vai ser o módulo da aceleração vezes o cosseno do ângulo θ. E a aceleração, o módulo dela, a gente viu que vale 0,4, beleza? Então, está aqui a componente x da aceleração e a componente y da aceleração, ambas em função do seno e do cosseno do ângulo θ, que a gente ainda não conhece. É o que a gente quer descobrir, beleza? Pessoal, como eu acabei de falar para vocês, essas acelerações são constantes, então esse movimento ele é um movimento uniformemente variado. Então a função da posição ela tem a cara que a gente estudou lá no movimento unidimensional. A posição x de t ela é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Pessoal, eu coloquei aqui o exemplo em relação a x, mas a função para a coordenada y é a mesma. É exatamente a mesma, só o que vai mudar são as componentes de aceleração, de velocidade e de posição, mas a ideia é a mesma porque tanto na direção x quanto na direção y as acelerações elas são constantes. Sempre que a aceleração é constante, a equação que descreve essa coordenada, essa posição, é desse tipo, beleza? Então eu vou aplicar essa equaçãozinha aqui tanto para o x quanto para o y. Então, se a gente pegar a posição x dessa partícula, ela parte da partícula B que nós estamos lidando, né? Ela parte aqui do x igual a 0 e a velocidade inicial é 0. Ele diz aqui para a gente, no instante em que a partícula A passa pelo eixo y, a partícula B deixa a origem com velocidade inicial 0. Então, a velocidade inicial é 0 e a posição inicial também é 0, tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, nós vamos ter que a coordenada x ela vai ser 0 mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A aceleração da partícula B ao longo do eixo x é 0,4 seno θ. 0,4 seno θ dividido por 2 dá 0,2 seno θ e o t ao quadrado aqui. Então, o que eu fiz? Peguei a componente x da aceleração e coloquei aqui dentro. Beleza? Então, 0,4 dividido por 2, 0,2, seno θ está aqui e o t quadrado está aqui. Agora eu faço a mesma coisa para a coordenada y. Coordenada y da partícula B é a mesma coisa. Posição inicial é 0, velocidade inicial é 0 e a aceleração agora é 0,4 vezes o cosseno de θ. Então está aqui. 0,4 dividido por 2 dá 0,2.
cosseno θ coloquei aqui e o t quadrado. Então, as coordenadas x e y da posição da partícula B são dadas por essas funções aqui. Então, a gente consegue construir o vetor RB. O vetor posição da partícula B é dado pela soma da coordenada x na direção y com a coordenada y na direção j. Então, esse é o vetor posição da partícula A, esse é o vetor posição da partícula B. E agora, pessoal, a gente pode apagar tudo que a gente construiu até agora para obter os vetores posição e vamos selecionar só os vetores posição aqui agora. Ó. Vetor posição da partícula A é o que nós tínhamos encontrado, 3t na direção y mais 30 na direção j, está aqui. E o vetor posição da partícula B é 0,2 seno θt quadrado na direção y mais 0,2 cosseno θt quadrado na direção j. E agora a gente consegue aplicar a condição da colisão, que as posições elas são iguais. Para os vetores posições serem iguais, a gente tem que igualar cada componente. Então, a componente x da posição da partícula A tem que ser igual à componente x do vetor posição da partícula B. Ou seja, 3t tem que ser igual a 0,2 seno θt quadrado. Está aqui. Componente x da partícula A tem que ser igual à componente x da partícula B. Quando isso acontece, quer dizer que vai ocorrer a colisão entre eles. Tem que ter as mesmas componentes x e também as mesmas componentes y. Por isso que a gente vai conseguir resolver o problema, porque nós temos duas incógnitas, né? Que é o tempo e o ângulo. Então, eu vou ter duas igualdades, a gente monta o sisteminha e resolve o problema. Então, eu vou primeiro resolver aqui. Pessoal, como eu quero o ângulo, eu vou isolar o tempo nessa primeira equação. Isolando o tempo, a gente pega esse t e corta com esse quadrado. O 0,2 seno θ que está multiplicando passa dividindo. Beleza, pessoal? Então, a gente chega aqui, o momento do encontro, o instante da colisão, é 3 dividido por 0,2 seno θ. Está aqui. Então, o momento da colisão depende do ângulo, né, galera? Então, ele fica em função do ângulo que a gente não sabe quanto vale ainda. Tranquilo? Então, isolei o tempo na minha primeira igualdade, igualando aqui as coordenadas x da partícula B com a partícula A. Agora, eu vou igualar as coordenadas y da partícula B com a partícula A de novo. Então, vai ficar 30 igual a 0,2 cosseno θ t quadrado. 30 igual a 0,2 cosseno θ t quadrado. Estou igualando agora as componentes y da posição. Quando as duas componentes são iguais, aqui a gente tem a colisão. Pessoal, só que o tempo agora, eu já encontrei ele em função do ângulo θ. Ó. Então, no lugar do tempo, eu posso colocar 3 sobre 0,2 seno θ aqui. Ó. Então, eu vou pegar esse resultado e vou substituir aqui no lugar do t. E aí nós vamos ter a seguinte coisa. 30, repetir. 0,2 cosseno θ eu repeti, e no lugar do t eu coloquei 3 dividido por 0,2 seno θ. E agora a gente tem que dar uma melhorada nisso aqui, né, pessoal? Olha só, 0,2 ao quadrado, com esse 0,2 de fora, a gente pode cortar o quadrado com esse 0,2 aqui. 3 ao quadrado é 9, e o seno θ fica ao quadrado, né? Então, fazendo essas multiplicações, nós chegamos em 30 igual ao 9, que é o 3 ao quadrado, vezes o cosseno θ, está aqui, essa é a parte de cima. O 0,2 ao quadrado cortou com esse 0,2, sobrou só um 0,2 aqui embaixo. Estava ele ao quadrado, cortou o quadrado, sobra 1 lá embaixo. E o seno de θ é elevado ao quadrado, está aqui, seno ao quadrado de θ. Agora a gente tem essa equaçãozinha trigonométrica que a gente tem que resolver. Então vamos resolver, né? O que nós temos? Eu vou pegar esse 0,2 seno ao quadrado e passar multiplicando para o outro lado. Fazendo isso, nós ficamos com o seguinte, 0,2 vezes 30 dá 6, então fica 6 seno ao quadrado igual a 9 cosseno de θ. Então, 6 seno ao quadrado de θ igual a 9 cosseno de θ. Vou pegar daqui e vou começar aqui em cima de novo para o espaço, tá, pessoal? Então, 6 seno ao quadrado de θ é o que a última equação que nós obtivemos, é igual a 9 cosseno θ. Pessoal, a gente lembra que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, né? Então, seno ao quadrado de θ é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de θ.
Então eu coloquei isso aqui para vocês, ó. No lugar do seno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado do ângulo θ. E o 9 cosseno θ eu repeti. Pessoal, agora a gente pode multiplicar a distributiva e dividir todo mundo por 3 e colocar todo mundo de um lado só. Então, se você acompanhar, olha só como é que vai ficar. Se eu dividir tudo por 3, eu vou ter 3 cosseno θ. Aqui eu vou ter 2 menos 2 cosseno θ ao quadrado. Só que esse 2 cosseno ao quadrado de θ está negativo. Quando eu passo para o outro lado, ele passa positivo. E o 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, é só um pouquinho de álgebra aqui e nós chegamos nessa equação do segundo grau aqui em relação ao cosseno de θ. Olha só a ideia. 2 cosseno θ ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado θ, né? Passa positivo, mais 3 cosseno θ, menos o 2 que passou negativo, tudo isso é igual a 0. Galera, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Onde a nossa incógnita é o cosseno de θ. Então, a gente tem que resolver ela usando Bhaskara normalmente. Então, usando Bhaskara, nós temos que o delta é o b², que é 9, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 2. Então, o b é o número que multiplica o cosseno e o a é o número que multiplica o cosseno ao quadrado. 4 vezes 4 dá 16, positivo, né? Menos com menos aqui dá mais. 16 com 9 dá 25. Então, o nosso cosseno de θ vai ser menos b, então menos 3, mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, dividido por 2a. 2 vezes 2, 4. E aqui a gente tem duas possíveis soluções, né, galera? A gente pode obter menos 2, menos 3, menos 5 dá menos 8, dividido por 4 dá menos 2. Então, nosso cosseno pode ser menos 2. Ou menos 3 mais 5 dá 2, dividido por 4 dá meio. Ou o nosso cosseno vai dar meio. Só que, pessoal, a gente sabe que o cosseno ele é uma função limitada entre 1 e menos 1. Então, a solução menos 2 ela não é uma solução possível. Não existe cosseno de um ângulo ser igual a menos 2. O cosseno ele é limitado entre 1 e menos 1. Então, nossa solução só pode ser o cosseno do ângulo que a gente está procurando é igual a meio. Galera, o ângulo cujo cosseno é igual a meio, se a gente tirar o arco cosseno de meio, a gente sabe que é 60 graus. Então, essa é a nossa solução. O ângulo necessário que a partícula B tem que ser acelerada em relação ao eixo Y é um ângulo de 60 graus. Se isso acontecer com todas essas condições, as partículas vão colidir em algum ponto aqui na altura y igual a 30 metros em alguma posição x que ele não pediu para a gente determinar. Beleza? Então, é assim que a gente resolve esse problema. Perceba que a gente foi trabalhando separadamente com o eixo x e eixo y, mas o que liga as duas coisas é o tempo, né? Perceba que lá na nossa soluçãozinha aqui, ó, o que eu fiz, o que eu trouxe de aqui a gente estava trabalhando na horizontal e aqui na vertical. Horizontal, vertical. E o cara que foi a ligação entre o movimento na horizontal e o movimento na vertical foi o tempo. Então essa aqui é a ideia de dizer que o tempo é o cara que liga os movimentos nas diferentes direções. Beleza? Então essa é a nossa solução. O ângulo de inclinação necessário para que ocorra a colisão é de 60 graus. Beleza, galera? Por hoje é isso. Valeu, até mais.